Bom dia a todas e todos. As nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos. Conforme anunciamos, a nossa reunião de hoje tem um caráter especial. Ela é comemorativa da passagem do dia 5 de dezembro, que é amanhã, né? 5 de dezembro, a data em que, em 1950, Cherubim deixou o corpo físico. Então, é um momento de como que nos colocarmos de novo diante do que ele nos trouxe, o legado que ele deixou a todos nós. Então, na nossa reunião de hoje, nós vamos ouvir uma pequena seleção de textos, o Ciclo Humano, Pensamentos e Aforismos, e 2 poemas de Cherubim. Como temos feito, vamos começar com uma preparação, um exercício para que possamos afinar nossos instrumentos de receptividade, de modo a que possamos criar em nós um espaço mais aberto, mais propício possível a receber a mensagem que ouviremos. Então, faremos mais uma vez um exercício de contemplação, audição e contemplação de imagens, sempre lembrando que a música é energia, o som é energia, e que ela, como energia, o som é energia que se irradia e envolve tudo o que está no ambiente onde ele se expande. Da mesma forma, a imagem é energia na forma de estímulos visuais que são reinterpretados pelo cérebro como imagens. Mas também é interessante lembrar que também a imagem, a cor, a luz, a forma, são também configurações de energia. Então, não nos tocam apenas do ponto de vista subjetivo, por analogias que possamos fazer a partir das imagens, mas nos tocam de forma bem simples e básica, como energia irradiante também. Então é isso, aquela recomendação básica de sempre, tanto quanto possível, buscar uma postura que possa ser mantida por alguns minutos, sem desconforto, tanto quanto possível levando o corpo a um estado de imobilidade, reunida, relaxada, a respiração fluindo tranquila, cada fase dela se completando, sem nenhuma pressa, nenhuma ansiedade, deixando que os pulmões reencontrem seu tempo e seu ritmo. E olhos, ouvidos abertos, o corpo inteiro aberto, receptivo, o cérebro, a mente, o ser inteiro.
Esta foi uma passagem de uma das músicas para o Ano Novo, compostas por Sunil Bhattacharya, nesse caso, a música do Ano Novo de 1989. Sunil consegue esse prodígio de transformar instrumentos eletrônicos, aqui ele usa exclusivamente instrumentos eletrônicos, em um meio de expressão direto, de dimensões psíquicas interiores ou dimensões do mais alto. Então, os instrumentos conseguem se fazer esquecer como instrumentos eletrônicos e se tornam a voz desse canto interior, desse canto do mais alto. Nós voltaremos a uma outra passagem dessa mesma música mais à frente. Então, vamos fazer uma passagem muito abreviada sobre alguns aspectos da vida e da obra de Sri Aurobindo. Vamos começar com alguns dados biográficos dele. É impossível, quando se trata de seres desta natureza e dimensão, que se queira, através de dados biográficos, resumir algo do que são estas vidas e estes seres, mas também a biografia ajuda a compreender algo disso. Então, de forma assim, muito esquemática, só para compreensão, pode-se dizer que há três grandes períodos na vida de Sri Aurobindo. O primeiro deles, da infância até a juventude, quando ele passa até os 21 anos, dos 7 aos 21 anos, na Inglaterra. O pai queria que ele e os irmãos crescessem longe das tradições indianas que ele considerava superstição, então os enviou para a Inglaterra, e lá ele estuda em uma das mais prestigiosas instituições educacionais do mundo, em Cambridge, estuda letras, línguas antigas, mas lá ele já começa a travar contato com movimentos que naquele momento despertavam e começavam a efervescer no sentido de uma libertação, uma autonomia da Índia em relação ao Império Britânico. Então, aos 21 anos, ele retorna à Índia e, ao tocar o solo da Índia, praticamente, toda aquela herança espiritual da Índia desperta, e ele vai, então, passar a estudar, ele vai buscar o estudo das tradições, das grandes escrituras espirituais indianas, e, simultaneamente, vai aprofundar um trabalho tanto em nível educacional como político. E ele termina por se tornar um dos líderes do movimento político que visava a emancipação da Índia. E, em razão desse envolvimento crescente com esse movimento político, em razão dele, inclusive, ele vai se dedicar ao yoga, no sentido não de buscar uma realização pessoal, individual, mas de como que reunir forças para colocá-las de forma mais efetiva para esse trabalho político. E ele termina por ser preso e vai passar um ano na prisão. Essa foto foi tirada desse período da prisão. E na prisão ele tem algumas experiências espirituais transformadoras. Quando ele sai da prisão, ele vai ainda, por um tempo, se dedicar ao trabalho político, mas ele tem a percepção de que aquilo que eles buscavam interiormente, espiritualmente, já estava cumprido. Era só uma questão agora de manifestar-se no plano exterior físico. E, em razão ainda das condições políticas da época, ele vai para Pondicherry, no sul da Índia, e lá vai começar como que o terceiro e grande período da vida dele, quando ele vai se dedicar de forma crescente, decisiva, a um trabalho interior, porque ele tem o comando e a percepção de que esta é a sua missão, a sua tarefa. Ele vai escrever
entre 1910 e 20, algumas das suas principais obras, e a partir de 1926, particularmente, ele vai se afastar do convívio mais direto com a comunidade que se formou em torno dele e cuja condução ele delega à mãe, que estava então já desde 1920 junto dele. Ele dá a ela a tarefa de conduzir esta comunidade que se formava então e que vem a ser o Sri Aurobindo Ashram, e vai se dedicar de modo mais decisivo ao seu trabalho espiritual interior, embora sem perder a conexão com a comunidade. Ele dedica um período diário entre 8 e 12 horas por dia a escrever correspondências, cartas para os discípulos, orientando-os na condução do seu processo espiritual. E esse período vai se estender até 1950. Essa foto foi tirada em 1950. Ele, nos últimos anos, se dedica no trabalho exterior mais à revisão de Savitri, um poema que ele começou a escrever na juventude, mas que ele vai reescrever até os últimos dias. Então, um discípulo que foi encarregado de como que registrar o que Sri Aurobindo ditava, ele já não escrevia nessa época, ele relata que houve dias em que ele chegou a ditar 500 versos de Savitri, num processo de revisão. Ele estava revisando intensivamente o poema. Então, em 1950, ele deixa o corpo. Segundo o testemunho da mãe, ele o fez de forma voluntária, por uma escolha, por entender que esta era uma condição para como que acelerar aquilo que ele visava, que era criar as condições na Terra, como que uma conexão para que um plano de consciência que até então não havia se manifestado, que ele chamou a supramente, pudesse então como que ancorar na atmosfera da Terra e aí se manifestar. Mais uma vez eu trago o símbolo de Sri Aurobindo porque ele nos ajuda a compreender, é um esquema visual, mas que foi desenhado com muita sensibilidade, com muita percepção do que foi a proposta, a mensagem de Sri Aurobindo. Então nós vamos uma vez mais repassar rapidamente como que uma análise assim dos componentes desta figura, deste símbolo. Então o primeiro componente é este triângulo com o vértice para baixo, com o qual se busca representar como que o movimento descendente que na percepção, na experiência de Sri Aurobindo, como que antecede a evolução. É um movimento que ele chama de involução, a descida do ser divino que escolheu manifestar-se, e ele o faz como que precipitando para dentro de uma condição de absoluta negação, do inconsciente absoluto, dos seus aspectos, seus atributos de existência, de ser, de consciência, força e de deleite, beatitude e alegria. É o que os indianos chamam Sat Chit Ananda. Então, esse triângulo descendente representa a descida de Sat Chit Ananda para dentro do inconsciente, de onde vai começar uma resposta, que é o triângulo ascendente, e que, de uma certa forma, na descrição do símbolo, corresponde à resposta que a natureza vai dar na forma de vida, como resposta a Sat, a existência pura, de luz crescente em evolução, como resposta a Chit, a consciência, a força, e de amor como resposta a Ananda, a beatitude, o deleite, a alegria.
Então, na interação, na integração e constante dinâmico diálogo entre os dois triângulos, está, assim, como que uma chave preciosa para a compreensão dessa visão de Shri Aurobindo. E do encontro dos dois triângulos surge a figura do quadrado, que é importante porque ela tem uma simbologia dupla. O quadrado aqui representa tanto a Terra, então são muitos os atributos da Terra que podem ser associados ao quaternário, né, as estações, as direções, enfim, há muitos atributos do quaternário que podem ser associados à Terra. Mas o quadrado é também uma representação da manifestação perfeita, da supramente. Então nós vamos compreender mais à frente, com o texto de Aurobindo, o papel da supramente, tanto na descida como na resposta, na subida. E dentro do quadrado surge a figura aí das águas, que representam a manifestação, a multiplicidade, a fluidez, a dinâmica da manifestação que se renova constantemente na multiplicidade. E sobre as águas, o lótus, que é um símbolo do avatar, é um aspecto do ser divino que se manifesta como que para auxiliar a natureza, a criação, nesta sua resposta ascendente. Então, este texto nos ajuda a compreender também ainda na simbologia desta imagem, do símbolo, a descida e a resposta da evolução e o papel da supramente na descida e na resposta na evolução. O divino desce da existência pura de Sat para entrar no ser cósmico por meio do jogo da força-consciência, Chit. Então, aparece com frequência o termo força-consciência. São dois aspectos que não podem ser dissociados. Onde a consciência, a força. Onde a força, a consciência. Ainda que de forma velada, mas força e consciência não são dissociáveis, são aspectos de Chit. E da beatitude de Ananda, a beatitude, a alegria, o deleite da criação. Então ele desce de Sat por meio do jogo de Chit e de Ananda e através do agente criativo que é a supramente. Então a supramente é o agente que vai criar as condições para que a manifestação se configure de uma maneira, através de formas estáveis que permitam o processo gradual e lento que vai acontecer na evolução, mas assegurando ao mesmo tempo a multiplicidade dessa manifestação. E agora ele vai falar da resposta. Nós nos elevamos da matéria em direção ao ser divino. Então, toda a evolução começa da matéria, a primeira configuração de matéria, de organização a partir do caos inicial, a matéria em direção ao ser divino. Ou seja, em direção à corporificação aqui desses atributos que desceram na evolução. Por meio de uma vida, a resposta, então, como vida, um elemento que é a alma e a mente em desenvolvimento. A mente, então, é esse aspecto cuja característica, talvez, principal é ser um processo em desenvolvimento. E da supramente como agente iluminador. Então, a supramente que antes como que operou como esse agente criativo que possibilitou a configuração, a organização da manifestação na forma, na evolução, na resposta, na subida, ela como que paira no alto, como que atraindo, irradiando iluminação para estes elementos que respondem, que evoluem. Então ela cria e ela como que lança a sua luz, o seu poder
sobre a criação, para como que auxiliar a criação neste processo de evolução. Um outro texto que fala dessa dinâmica, deste diálogo, dessa interação entre o alto e aquilo que responde, o inferior se dá ao superior e o superior ao inferior, de modo que possam realizar-se um no outro. O humano se dá ao divino e o divino ao humano. O todo no indivíduo se dá ao todo no universo e recebe, em recompensa divina, sua universalidade realizada. Então, essa dinâmica de diálogo, de integração, de mutualidade, de mútua doação, aquilo que responde a partir da natureza, da evolução, deve abrir-se, deve dar-se ao que está no alto, mas o que está no alto, o superior, também se doa ao inferior. Da mesma forma como podemos perceber na natureza, a flor, a planta, a flor é uma resposta da terra, da natureza, à irradiação do sol. Mas a irradiação do sol é uma forma de doação do alto, do sol, à terra, à natureza. De modo que possam realizar-se um no outro. Ou seja, o inferior cumprir-se no superior, mas o superior também como que se cumpre no inferior. É como se o propósito dessa manifestação é que um dia o superior, o plano espiritual, se cumpra, se manifeste plenamente nas condições da natureza, o que ele chama do inferior. Aí ele traz para a nossa dimensão humana, o humano se dá ao divino, mas também o divino se dá ao humano. O todo no indivíduo se dá ao todo no universo. Então, cada individualidade, de alguma forma, é também como que uma centelha deste todo. Por isso, talvez este elan, este impulso irresistível na natureza, ou no ser humano, que por muito tempo vai se manifestar como uma insatisfação perene, que não se preenche, não se cumpre, a não ser talvez um dia nesta compreensão de que ele deve doar-se, abrir-se ao todo no universo. E quando ele o faz, ele vai receber como que um retorno, uma recompensa divina, que é a universalidade realizada. Então, sem deixar de ser o indivíduo, a individualidade, ele vai poder como que incluir, abranger em si algo do sentido desta universalidade. Aí talvez, então, seja um momento em que é possível que o inferior, o que ergue da natureza, se cumpra no superior e o superior se cumpra no inferior. Então, nós estamos aqui, como o símbolo de Sri Aurobindo mostra, como que num aspecto central e diferenciado, absolutamente diferenciado da mensagem dele. Mas vamos aprofundar um pouco mais isso. Então, aqui uma passagem do ciclo humano, em que ele vai nos falar do que é como que a chave da realização individual, mas também coletiva. A ascensão do homem, do ser humano, para o céu não é a chave, mas antes a ascensão dele aqui para dentro do espírito. E também a descida do espírito para dentro da humanidade normal dele e a transformação desta natureza terrestre. Pois este, e não alguma salvação post-mortem, é o real novo nascimento, pelo qual a humanidade espera como o movimento culminante deste longo, obscuro e doloroso curso.
Então, aqui fica mais claro este elemento diferencial, diferenciado da visão e da mensagem de Shri Aurobindo. Então, a ascensão do ser humano ao céu, para a plenitude das dimensões mais altas, espirituais, não é a chave. Ela pode ser ou será parte do processo. Então, o indivíduo, a consciência individual, terá que incorporar essas dimensões do mais alto. Mas isso é parte do processo, não é o fim, não é a finalidade deste processo. A chave seria a ascensão dele, do ser humano, aqui na vida, aqui na Terra, para dentro do espírito. Então, a proposta de, aqui, nas condições da Terra e da vida, como que nos abrirmos e incorporarmos essas dimensões mais altas espirituais. E não só no nível individual, mas também a descida do espírito para dentro da humanidade normal dele e a transformação desta natureza terrestre. Então, a realização individual é como que um primeiro passo, ele vai como que ascender para lá do cume, o mais alto das suas possibilidades, como que chamar, abrir-se para que haja uma descida, aquela resposta, o superior que desce para dentro do vaso da humanidade do indivíduo, mas também depois da coletividade da humanidade e, eventualmente, da própria natureza da Terra como um todo. Então, aqui ele deixa, nos dá a indicação de que um dia o pleno cumprimento daquilo que representa a manifestação terrestre será a incorporação plena aqui, não no além. Por isso ele nos diz, não numa salvação pós-mortem, ou seja, a salvação não está no após a morte, mas é aqui. Aqui deve acontecer este novo nascimento, uma transformação que vai possibilitar que a humanidade cumpra plenamente aquilo que está nela como uma potencialidade latente e que vai cumprir, culminar e vai como que justificar todo este longo, obscuro e doloroso curso. Então, Shri Aurobindo nunca deixou de reconhecer a dificuldade imensa que representou e representa todo esse processo de evolução. Nós ouvimos recentemente um verso de Sábado em que ele fala que essa realização é feita com sangue, suor, labor e lágrimas. Então, é um longo, obscuro e doloroso curso. Mas tudo isso vai encontrar um dia sua justificativa, sua explicação e seu cumprimento pleno quando houver essa manifestação plena do Espírito aqui nas condições da natureza da Terra. Aqui ele vai nos dar mais este é um aforismo de Shri Aurobindo, mais uma chave para compreender esta visão, essa experiência que ele nos comunica. Se a ideia, abraçando a força, gerou os mundos, a alegria de ser gerou a ideia. Porque o infinito concebeu em si uma inumerável alegria. Os mundos e os universos passaram a existir. Se a ideia, abraçando a força, gerou os mundos. Então, voltamos àquela percepção, lá quando ele nos falou que o ser divino deixou a existência pura e, entrando no jogo da consciência-força, então, a ideia e a força. Então,
uma ideia que vai gerar essa manifestação e a força que permitirá o cumprimento e a manifestação. Então, neste abraço de ideia e força, surge a possibilidade da manifestação dos mundos. Mas o que antecede a própria ideia é a alegria, é a beatitude, é o deleite, é a ananda. Então, o que gerou a própria ideia da manifestação foi a alegria. Porque o infinito concebeu em si uma inumerável alegria, os mundos e os universos passaram a existir. Então, não é uma visão meramente filosófica ou poética, mas ele nos dá uma indicação aqui de que a manifestação universal e terrestre, ela surge deste movimento, desta alegria que gera a própria possibilidade da manifestação. Então, se a alegria, o deleite, a beatitude estão na própria origem da manifestação, podemos supor que esta alegria vai estar na culminância, na consumação dessa manifestação. E que essa travessia dolorosa da evolução é apenas uma travessia para que um dia esta alegria possa ser plenamente recuperada aqui, nas condições da manifestação. E a alegria que nós conhecemos é como que um aspecto, ou é uma derivação, talvez, deste deleite, dessa beatitude, talvez a imagem que mais nos permite conceber isso seja como que a espuma das ondas, né? A alegria que conhecemos é a espuma superior das ondas. É ainda superficial, é ainda volúvel, ainda passageira. Mas este deleite é como que o próprio oceano, a profundeza insondável e inabalável deste oceano. Um desdobramento disso, o universo não é meramente uma fórmula matemática para elaborar a relação de certas abstrações mentais, chamadas números e princípios, para se chegar no fim a um zero ou uma unidade vazia. Nem ele é meramente uma operação física, incorporando uma determinada equação de forças. Ele é o deleitamento de uma divindade amante de si mesma, o jogo de uma criança, a infindável automultiplicação de um poeta, inebriado com o arrebatamento de seu próprio poder de criação sem fim. Então, nós estamos diante dessa manifestação prodigiosa que é o universo, que estamos apenas começando a compreender as primeiras letras, por assim dizer, para como que decifrar a mensagem que ele representa. E aí vamos identificando nessa manifestação dos determinados, né, usando o termo do próprio Sri Aurobindo que ouvimos em A Vida Divina. Então, vamos identificando certas relações que vamos identificar como números e princípios que como que regem essa manifestação e que podemos identificar tanto no macrocosmo como no microcosmos. Então, poderíamos chegar a uma concepção de que é um jogo frio, matemático, de proporções, de relações, de forças, de fórmulas que levam a essa manifestação. Mas ele nos diz, isso é só uma expressão exterior do que está, do real sentido e propósito dessa manifestação. Então, o universo não é meramente uma fórmula matemática
para elaborar a relação de certas abstrações mentais, chamadas números e princípios, para se chegar no fim a um zero ou uma unidade vazia. Nem ele é meramente uma operação física, incorporando uma determinada equação de forças. Ele é o deleitamento de uma divindade amante de si mesmo. Então, voltamos àquela percepção de que, como, por assim dizer, motivou essa manifestação foi a alegria, o deleite da criação, que tem na sua origem, por assim dizer, esse deleite, essa alegria, como que o jogo de uma criança, embora uma criança com maiúscula, uma criança que brinca, que encontra a alegria na maneira como ela brinca, joga com os elementos de que ela dispõe no seu jogo, a infindável automultiplicação de um poeta inebriado com o arrebatamento de seu próprio poder de criação sem fim. Então, começamos a identificar em alguns aspectos da manifestação como que alguns princípios que apontam para este jogo, este gosto, essa alegria em criar a partir de determinadas condições que são em princípio limitadas, mas que permitem uma multiplicação como que sem fim, sem limites. Então é como se aquele que criou este jogo, as regras do jogo, ele estabeleceu determinados princípios e cria a partir da limitação dos princípios para como que ir além das próprias limitações. Então a natureza trabalha com o elemento da variação. A partir de alguns poucos elementos, ela cria milhares, milhões, um número infindável de variações. É como um poeta que ele como que estabelece determinadas regras que ele vai cumprir, e no jogo com os limites que essas regras determinam, a alegria da criação. Então, eu achei que seria interessante, a partir de dois poemas de Ciro Gobindo, porque é interessante lembrar que ele foi, desde sempre e até o fim, um poeta. Como nós dissemos, o último trabalho exterior que ele fez foi a revisão do poema de Savitri. Mas, além de Savitri, ele criou dezenas, centenas de poemas, e muitos deles seguindo regras exteriores, formais, bem rígidas mesmo. E como que encontrando, ou se colocando o desafio de como que verter para dentro desses limites um jorro de inspiração que mal podemos como que supor e adivinhar. Então nós vamos ouvir dois poemas de Ciro Gobindo para identificar, através da experiência dele como criador, como poeta, algo desta alegria do ser criador que gerou toda essa manifestação. Então, o primeiro destes poemas é um soneto que ele chamou Forma. O soneto, como sabemos, é uma forma poética bem definida, bem estruturada. São 14 versos que normalmente se organizam em 2 estrofes de 4 e 2 estrofes de 3 versos. E tem, dentro desta estrutura básica, toda um jogo complexo de regras que vão reger a versificação, o ritmo, enfim. Mas vamos ouvir o que ele nos comunica aqui. Ó adorador do infinito sem forma, não rejeites a forma. O que nela reside
é Ele. Cada finito é esta funda infinitude, consagrando sua alma velada de puro deleite. Então ele parece se dirigir àqueles que se identificam com uma certa visão, ele vai nos mostrar limitada, de que supõe que a realização ou a percepção da realidade pressupõe a transcendência da forma, dos limites, das aparências, para encontrar, então, a realidade do infinito além da forma. Mas o que ele nos diz é, ele, este infinito, ele está na forma, ele reside na forma. Foi ele quem criou a forma, e cada finito, cada forma finita, é esta funda infinitude, consagrando sua alma velada de puro deleite. Então, mais uma vez, esta alusão a este jogo em que este infinito encontra a alegria em encerrar-se em formas limitadas. A forma, em seu coração de silêncio recôndito, oculta o significado de seu mistério. A forma é a casa de maravilha da eternidade, uma caverna do eremita sem morte. Então, uma outra expressão dessa percepção de que, na própria forma, em cada forma limitada, delimitada, há este mistério deste infinito que escolheu residir. Então, é uma casa, uma morada, mas não uma morada qualquer, é uma morada, uma casa de maravilha da eternidade. Então, cada forma é um milagre, é uma realização prodigiosa em que esta eternidade, esta infinidade se encerra voluntariamente. E esta imagem que remete, mais uma vez, a de muitas tradições de realização espiritual no Oriente, na Índia particularmente, quando os eremitas se encerraram ou se encerravam voluntariamente em cavernas para ali, como que encontrar esta verdade, essa realidade. Então, é como se este eremita, este infinito, que está além da limitação da própria morte, ele escolheu estar em cada forma como um eremita em sua caverna. Aqui as duas últimas estrofes são 3 versos que ele, neste soneto, ele agrupa numa estrofe maior. Há uma beleza nas profundezas de Deus. Há um milagre do maravilhoso que erige o universo por sua morada. O Uno, em sua glória multitudinária, como uma rosa explodindo em forma e cor, compele as grandes pétalas mundo a se abrirem. Então, nas profundezas do divino, de Deus, está Ananda, está esta beleza, que é um atributo inerente ao ser divino. Há um milagre, então, mais uma vez, esta percepção de que o universo é um milagre de realização, de manifestação exterior deste ser que é em si a todo beleza, a todo maravilha. Que escolheu e como que pacientemente, ao longo das eras, como que erigiu, construiu essa morada universal. Foram bilhões de anos em um cenário material, depois o surgimento da vida. Aqui falamos do cenário da Terra, né? Até que um dia pudesse erguer-se uma forma consciente do mundo, consciente de si. Então ele volta mais uma vez, nesse final, a este mistério que é
o próprio sentido e propósito dessa manifestação. O uno, aquele que é a unidade para sempre, em sua glória multitudinária. Não apenas uma forma de beleza, de glória, mas uma miríade de miríades de formas. E este movimento de manifestação, de criação, ele expressa com essa imagem, como uma rosa que explode em forma e cor. Seria uma alusão a essa concepção de que o universo começou de uma explosão. Então, como o uno em sua glória multitudinária, como uma rosa explodindo em forma e cor, compele as grandes pétalas mundo a se abrirem. Então, as potencialidades que estavam fechadas em si, como um botão em que as pétalas estão firmemente unidas, fechadas, a partir deste impulso interior, elas são como que forçadas a se abrir. Aí surge a manifestação. Os múltiplos mundos, planos da manifestação são como que pétalas desta grande rosa que se abre. O uno, há uma beleza nas profundezas de Deus, há um milagre do maravilhoso que erige o universo por sua morada. O uno, em sua glória multitudinária, como uma rosa explodindo em forma e cor, compele as grandes pétalas mundo a se abrirem. Vamos abordar um outro poema de Ciro Aurobindo, um poema magnífico, sem a pretensão de esgotá-lo, mas abordando alguns aspectos da forma e do conteúdo deste poema. Rosa de Deus. Rosa de Deus, rubra mancha nas safiras do céu, rosa da alegria, doçura de fogo, com as 7 cores dos 7 êxtases. Salta em nosso coração de ser humano, ó milagre, ó flama, flor paixão do inominado, botão do místico nome. Rosa de Deus, grande florescer de sabedoria nos cumes do ser, rosa da luz, centro imaculado da visão última. Vive na mente de nosso ser da terra, ó mistério de ouro, flor, sol sobre a cabeça do sem tempo, hóspede da hora maravilhosa. Rosa de Deus, força damasco da infinidade, ícone vermelho poderoso, rosa do poder, com teu halo de diamante perfurando a noite. Incandesce na vontade do mortal, executa a maravilha de teu plano, imagem do imortal, irrupção da divindade no homem.
rosa de Deus, força damasco da infinidade, ícone vermelho poderoso, rosa da vida, carregada de pétalas, lira da cor. Transforma o corpo do mortal como uma doce e mágica rima entre nosso ser da terra e ser do céu, faz a ponte, torna sem morte as crianças do tempo. Rosa de Deus, como um rubor de êxtase na face da eternidade, rosa do amor, profundeza rubi de todo ser, paixão fogo da graça. Ergue-te do coração do anseio que soluça no abismo da natureza. Faz da terra a morada do maravilhoso e da vida o beijo da beatitude. Então, isso primeiro nos toca como uma torrente de inspiração espiritual através dessas imagens ricas, prodigiosas, que mal podemos como que adivinhar o sentido delas. Mas, se nos debruçamos sobre o poema, vamos compreender que ele tem uma lógica que vai nos permitir perceber dimensões dele que talvez não fiquem evidentes numa primeira leitura. Então, vamos rapidamente abordar alguns desses elementos. Então, o primeiro deles, mais exterior, primeiro, este poema é um poema que Sri Aurobindo vai chamar poemas, um experimento que ele faz em novas formas de versificação. Então, não é um soneto, mas ele estabeleceu que este poema teria 5 estrofes, com 4 versos cada estrofe. Mas um primeiro aspecto que chama atenção nele é que ele é o aspecto exterior da rima. Então, lendo o poema na língua original, em inglês, nós vamos encontrar estas rimas. Heaven, seven, flame, name, being, sing, flower, hour, might, night, plan, man. Heaven, seven, flame, name, being, sing, flower, hour, might, night, plan, man. Desire, lyre, rhyme, time, face, grace, abyss, kiss. Então, ele poderia ter escolhido fazer um poema livre, mas ele escolhe como que verter toda esta correnteza prodigiosa de visão, de inspiração, em uma forma bem definida, que tem alguns elementos que vão recorrer. Então, nós vimos que em cada estrofe nós temos a rima entre a primeira e a segunda e a terceira e a quarta. Esse é um elemento que estabelece uma forma bem definida no poema. Um outro elemento mais sutil, que é o do ritmo dos versos. Então, Sri Aurobindo nos diz que este é um poema que ele escreveu como um poema de acentos.
E estes acentos, na descrição que ele faz, são sílabas longas. Então, o tempo todo, na versificação, ele trabalha com aquele princípio da versificação que surge lá com os gregos, da longura e brevidade, do longo e do breve. E que nós, depois, nós temos o trabalho que Rowe fez de rítmica métrica, né, que resultou na publicação Proporção e Precisão, em que ele escolhe alguns desses metros, que são fórmulas, células rítmicas, e vai como que criar uma série de variações criativas a partir deles. Nos poemas, Sri Aurobindo usa de uma forma prodigiosamente complexa e sutil estas combinações de metros. Neste aqui, talvez de forma mais simplificada, ele fala que é um poema de acentos, e em cada verso ele coloca 6 acentos. Então, aqui são alguns versos que o próprio acentos que o próprio Sri Aurobindo identificou: Rose of God, damask force of infinity, red icon of might, rose of power, with thy diamond halo piercing the night, ablaze in the will of the mortal design, the wonder of thy plan, image of immortality, outbreak of the Godhead in man. Então, isso estabelece um ritmo, naturalmente, para quem tem o domínio do inglês, vai ficar ainda mais claro, mas estabelece um ritmo que confere ao poema como que uma força que vai se aproximar do próprio mantra. Mas tem ainda mais. Quando começamos a estudar as estrofes, então nós vamos ver que as 5 começam com esta invocação da rosa de Deus, mas em cada uma delas ele vai invocar e evocar um aspecto disso. Então, na primeira estrofe, é a rosa da alegria, o deleite da alegria. Na segunda, a rosa da luz. Na terceira, a rosa do poder. Na quarta, a rosa da vida. E na quinta e última, a rosa do amor. Então, nós encontramos aqui, de novo, uma expressão daquilo que está lá no símbolo, o triângulo, primeiro o triângulo descendente. Então, a alegria, o deleite, Ananda, que desce através de Chit. A existência, Sat, está como que subjacente a tudo isso. Mas o elemento motivador, criador, primordial, é a alegria, o deleite, que se manifesta através da união de luz, de consciência e força, da luz e do poder. E a resposta, como nós vimos no triângulo ascendente, em que ele nos fala que a resposta da natureza se dá como luz, consciência crescente, como vida e como amor. Então, de certa forma, nós temos aqui o triângulo descendente, Sat Chit Ananda, e a resposta da natureza na evolução. Aqui nós já estamos, são aspectos da forma do poema, mas que já começam a nos falar do conteúdo, da mensagem, desta combinação aí prodigiosa de essa inspiração ilimitada, mas que tem em si, ao mesmo tempo, uma lógica, como a criação na natureza. Ela obedece a esse impulso, a esse mistério que quer se manifestar, mas ela o faz através de uma lógica inexorável, uma inteligência que estabelece um sentido na manifestação. Então, isso nós vamos encontrar no poema.
Em cada... Eu identifiquei com as cores aqui uma característica que vai aparecer em nas estrofes e nos versos da estrofe. Então, nós temos aí azul, amarelo, laranja e verde, porque são aspectos do poema que são recorrentes nas 4 estrofes. Então, a primeira, né, sempre a invocação da rosa de Deus e uma descrição, como que um místico que vê e descreve isso. E na segunda é uma invocação mais enfática, ela sempre, o amarelo aqui, ela sempre termina com uma exclamação. É como que uma descrição arrebatada deste aspecto que está contido nesta rosa de Deus. Então, na primeira, a rosa da alegria, a doçura de fogo com as 7 cores dos 7 êxtases. Então, ele vai sempre, na segunda estrofe, ela vai sempre terminar com uma exclamação. Rosa da luz, sempre imaculado da visão última, rosa do poder com teu halo de diamante perfurando a noite. E assim sucessivamente. A terceira estrofe, que está em laranja, desculpa, o terceiro verso, eles sempre expressam um chamado, uma invocação, e vai sempre começar com um verbo, ou seja, o verbo expressa uma ação. Então, o primeiro aqui, o terceiro verso da primeira estrofe, salta em nosso coração de ser humano, ó milagre, ó flama. Então, na segunda estrofe, vive na mente de nosso ser da terra. Na terceira estrofe, incandesce na vontade do mortal. Na quarta estrofe, transforma o corpo do mortal. E na quinta e última, ergue-te do coração do anseio. Então, nós vamos ver que estes verbos, essas ações, também têm um sentido, têm uma lógica, não são uma expressão arbitrária, casual. Por algum motivo, ele está se recusando a voltar. Mas vamos, então, a partir destas 2 últimas estrofes, a quarta e última, que está em verde, é como que expressa algo deste processo de transformação progressiva. Então, na quarta, esta rosa da vida deve estabelecer esta ponte entre o ser da terra e o ser do céu, aquilo que antes foi visto como o inferior e o superior, entre a matéria e o espírito, entre a vida e a dimensão espiritual. Então, quando esta rosa da vida manifestar-se, ela fará esta ponte, então, as próprias crianças, as criaturas do tempo, as criaturas da evolução que surgem neste arco do tempo, nascimento, crescimento, decadência e morte, elas se libertarão desta contingência da morte. O dia em que foi estabelecida a ponte entre o ser da terra e o ser do céu. E na última, que é esse chamado mais pungente, ergue-te do coração do anseio que soluça no abismo da natureza. Então ele volta aqui àquela imagem da dor da natureza por esta perda de conexão com a sua real
natureza, a sua real verdade, este exílio, por assim dizer. Então, isso se expressa como uma dor, por isso o soluça, este anseio que soluça no próprio abismo do inconsciente da natureza. Então, deste abismo deve erguer-se. Então, lá naquela primeira estrofe, que nós iremos depois, ou nas 3 primeiras é a descida, nas 2 últimas é a resposta. E é o chamado para que, qual será este aspecto da rosa de Deus que fará essa conexão? É a rosa do amor. Ela é que deve erguer-se do coração do anseio que soluça no abismo da natureza. Por isso, no símbolo é dito que o amor é um dos aspectos da resposta. E ao fazer isto, ela vai transformar a terra numa morada do maravilhoso. Então, não mais será necessário deixar a terra para encontrar esta maravilha do ser, mas aqui, na terra, ele vai morar. E a própria vida, o beijo da beatitude. Faz da terra a morada do maravilhoso e da vida o beijo da beatitude. Então, nós vimos como Shri Aurobindo como que expressão a esta impulso irresistível da inspiração e, ao mesmo tempo, o faz dentro de uma lógica absoluta. Uma lógica que não aprisiona, mas como que dá mais força até à manifestação, porque não se trata apenas de do devaneio, da visão mística, mas trata-se de uma visão de onde surgiu a manifestação e para onde ela se dirige, qual será a sua consumação. É mais uma das múltiplas maneiras que ele encontrou de nos comunicar esta percepção, que é uma mensagem sempre de afirmação da vida, do mundo, e é uma mensagem, no fim, de esperança. Então, nós faremos uma leitura final. Como eu disse, há muito mais nesse poema do que nessa abordagem rápida, superficial foi mostrado. Então, cada um de nós pode depois se debruçar sobre ele, como que deixar que muito mais do que está aí contido possa emergir. Rosa de Deus, rubra mancha nas safiras do céu, rosa da alegria, doçura de fogo com as 7 cores dos 7 êxtases. Salta em nosso coração de ser humano, ó milagre, ó flama, flor, paixão do inominado, botão do místico nome. Rosa de Deus, rosa da alegria, salta em nosso coração de ser humano. Rosa de Deus, grande florescer de sabedoria, nos cumes do ser, rosa da luz, centro imaculado da visão última, vive na mente de nosso ser da terra. Ó mistério de ouro, flor,
sol sobre a cabeça do sem-tempo, hóspede da hora maravilhosa. Rosa de Deus, rosa da luz, vive na mente de nosso ser da terra. Rosa de Deus, força damasco da infinidade, ícone vermelho poderoso, rosa do poder, com teu halo de diamante, perfurando a noite, incandesce na vontade do mortal, executa a maravilha de teu plano, imagem do imortal, irrupção da divindade no homem. Rosa de Deus, rosa do poder, incandesce na vontade do mortal. Rosa de Deus, força damasco da infinidade, ícone vermelho poderoso, rosa da vida, carregada de pétalas, lira da cor. Transforma o corpo do mortal com uma doce e mágica rima entre nosso ser da terra e ser do céu, faz a ponte, torna sem morte as crianças do tempo. Rosa de Deus, rosa da vida, transforma o corpo do mortal entre nosso ser da terra e ser do céu, faz a ponte, torna sem morte as crianças do tempo. Rosa de Deus, como um rubor de êxtase na face da eternidade, rosa do amor, profundeza rubi de todo ser, paixão fogo da graça, ergue-te do coração do anseio que soluça no abismo da natureza. Faz da terra a morada do maravilhoso e da vida o beijo da beatitude. Rosa de Deus, rosa do amor, ergue-te do coração do anseio que soluça no abismo da natureza. Faz da terra a morada do maravilhoso e da vida o beijo da beatitude.
Nós vamos terminar com um pequeno tributo a Sri Aurobindo, voltando à música do Ano Novo de 89, ela tem uma invocação e um cântico. Então, é o que nós vamos ouvir e contemplar na imagem e no texto. Ta volonté soit faite, Seigneur, intégralement. Elle est mon bonheur et ma loi. May thy will be integrally done, O Lord. It is my happiness and my law. शाश्वतम् कारणम् कारणानां शिवम् केवलं भासकम् भासकानां तुरीयम् तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परम पावनम् द्वैतहीनम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते
Namaste, namaste, tapoyogagamya. Namaste, namaste, shruti gnanagamya. Om Namo Nidishthaya Priyadavadabisthaya Cha Namo. Om Namah Kshodisthaya Smarahara-Mahishthaya Cha Namah. Om Namo Varshishthaya Trinayanayavisthaya Cha Namah. Om Namah Sarvasmete Taditamati Sharavaya Cha Namah. Om Namo Bhagavate Shri Aravindaya, Bhagavate Shri Aravindaya. Om Namo Bhagavate Shri Aravindaya, Shri Aravindaya. Om Namo Bhagavate Shri Aravindaya. Vande Devamupatim, Vande Surgurum, Vande Bhaktajanashrayancha Varanam, Vande Shri Shri Aravindam. Om Devendra Maulimandara Makaranda Kanarunah Vigram Harantu Meera Charanam Bhujare Namah. Sharanam Sharanam Meera Sharanam 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 Meera Sharanam. Om Namo Pranavarathaya. Om Namo Shuddhananayikamurte. Om Namo Nirmalaya Prashantaya. Shri Aravindaya Namah. Shri Aravindaya Namah. Shri Aravindaya Namah.
terminamos assim. Caso alguém queira compartilhar alguma percepção ou esclarecer algum ponto, temos algum tempo aí. Ricardo, eu só quero agradecer, foi muito especial, do início ao fim. Estou muito emocionada. E essa tradução final do mantra, muito, muito especial. Muito obrigada. Rosa, tem uma mensagem para você aí na tela, veja no chat. Oi, João, obrigada, que bom. Gratidão, gratidão, Ricardo, gratidão, Rosa. Ai, nossa, muito bom, João. Muito bom te ver. Sim. Esperando que haja num próximo encontro presencial a possibilidade de ouvi-lo cantar de novo, João. Como que é, Ricardo? Vai ser um prazer, uma alegria. Ah, o presencial? Isso. Num presencial para ouvirmos o João cantar de novo. Oh, sim. Mas quem sabe um dia aqui, né, enquanto o presencial não acontece, né? Vamos torcer para acontecer logo. Tá aí, tá aí. Vamos sim. Tá chamando. Alguém falou da beleza do poema e essa é sempre uma descoberta que a gente refaz a cada vez, né, com o Shri Aurobindo, assim, quando descobrimos que por detrás dessa roupagem, né, esplêndida, maravilhosa dos versos, das imagens, a gente vai reencontrar sempre esse amor, essa compaixão, né, pela criação, como a roupagem da beleza está colocada a serviço de dar uma expressão, né, digna a essa percepção de amor e compaixão, né, que é o que permeia tudo, né, o que ele nos fala, nos escreve.
Como eu disse, não foi possível voltar lá, num dado momento no poema, para como que nos determos um pouquinho mais na análise dos verbos que ele usa. Então, isso fica como um exercício, né, que o texto vai estar disponível depois, em que cada um pode fazer. Os versos, os verbos, né, que ele usa na terceira estrofe de cada verso, não são casuais, eles têm um sentido muito, muito definido e tem uma lógica, né, na sequência no conjunto das 5 estrofes, né, há uma progressão que faz todo sentido, inclusive no último, de certa maneira, retoma algo do primeiro também, né? Então, acho que é um exercício interessante que cada um pode fazer depois. O Ricardo, eu até sugeriria que você fizesse um vídeo especial só com esse poema e tudo que você nos mostrou e também aquilo que você não nos mostrou pela falta de tempo, mas eu acho que valeria a pena, é lindíssimo. Então fica a sugestão, algo para se acessar e ler e sentir e ouvir e refletir e receber toda essa beleza, né, desse poema. Fica a sugestão, viu? Sim. Eu me lembro que a primeira vez que eu li esse poema foi há exatamente 50 anos atrás. Foi na edição de Ananda, do Centenário. A tradução usada aí foi basicamente aquela, né? Só tem a troca de uma palavra, de um verbo ali. Mas eu me lembro assim que no primeiro momento o que me impressionou foi justamente essa riqueza dessa roupagem exterior. Mas à medida em que foi, depois com o passar dos anos, a cada leitura alguma coisa foi como que se mostrando mais, né? Então talvez seja interessante esperar mais alguns anos, quem sabe mais 50 anos, para poder então ter uma visão assim mais completa, talvez, do que o poema traz, né? Então, acho que daqui a 50 anos vamos começar a compreender um pouco mais desse poema. Obrigada, mas passo a passo, por favor. Você falou de Ananda, eu fui lá nas Anandas, fiz cópia, e eu tenho aqui em inglês e em português essa joia. Então, não quero esperar mais 50 anos, porque eu não vou estar aqui, tem que ser agora. Por favor. Sentir, Rolf, a presença dele agora. Revendo e agradecendo aí as mensagens generosas que foram mandadas pelo chat, tem um pedido aí de reprisarmos essa última apresentação do mantra. Temos algum tempo, se todos acharem interessante, podemos fazer isso e aí então concluir. Pode ser?
ta volonté soit faite, Seigneur, intégralement. Elle est mon bonheur et ma loi. May thy will be integrally done, O Lord. It is my happiness and my law. शाश्वतमकारणमकारणानां शिवमकेवलं भासकमभासकानां तूरीयमतमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परम पावनमद्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य नमो निदिष्ठाय प्रियदवदभिष्ठाय च नमो ॐ नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः ॐ नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः ॐ नमः सर्वस्मैते तदितमतिशर्वाय च नमः वन्दे देवामुपतिं वन्दे सुरगुरुं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदं वन्दे श्री अरविन्दम्
Om Namo Nirmalaya Prashantaye Shri Aravindaya Namaha Shri Aravindaya Namaha Shri Aravindaya Namaha. Acho que podemos, então, concluir. Na semana que vem, prosseguimos com a síntese do yoga com o Henrique. Então, até lá, uma boa semana para todos. Nos encontramos.